Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é José Victor e, junto com Vanessa, começaremos hoje uma sequência de aulas de revisão elaborada especialmente para vocês, estudantes do sétimo ano. O tema inicial que será revisto hoje é a cartografia. Mas, professor, o que é cartografia? Para que serve? Bem, de maneira geral, a cartografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço. Trata-se, portanto, de um conjunto de técnicas científicas e até artísticas que visa a elaboração de documentos que representem de forma reduzida uma determinada localidade. E agora que temos essa definição mais geral sobre a cartografia, vamos para outra pergunta. O que é um mapa? Bem, os mapas são instrumentos utilizados para a representação reduzida do espaço geográfico, transmitindo não só a localização, mas também as características diversas e previamente selecionadas sobre o lugar em questão, sendo essa uma das mais antigas formas gráficas de comunicação. Adiante, vamos estudar mais profundamente sobre essas características e peculiaridades, começando pelos elementos e símbolos cartográficos, em seguida a representação da Terra e, por fim, as escalas. Quando olhamos para um mapa, vemos que ele contém algumas informações importantes para que possamos analisar e compreender as informações gráficas contidas nele. Para isso, devemos saber interpretar esses elementos presentes no mapa. Em geral, eles costumam apresentar as seguintes composições: título, que é o indicador do tema representado, tendo como objetivo informar de forma clara o conteúdo do mapa, estando comumente presente na parte superior. Por exemplo, algumas informações que podem conter são o período, anos, meses, a localidade, país, cidade, bairro, tema, vegetação, densidade demográfica, linhas de metrô, entre outros. É sempre importante o leitor começar lendo o título para compreender o que ele indica. Em seguida vem as legendas. Os mapas podem nos trazer cores, ícones, pontos, linhas de diversos tamanhos. Portanto, as legendas servem para organizar e agrupar essas informações, proporcionando uma melhor compreensão sobre o conteúdo do mapa em si. Geralmente está presente na parte inferior do mapa. A seguir vem a orientação. A orientação representa a posição da localidade registrada no mapa, e para isso são utilizados pontos cardeais, sendo comum ver uma rosa dos ventos indicando esse elemento. Outro elemento que também temos é a escala, que indica uma relação matemática entre o espaço real e a dimensão projetada no mapa, sendo representada então por uma barra de escala. Esse elemento veremos mais detalhadamente no final dessa revisão. Para finalizar essa primeira parte, vemos os símbolos cartográficos. Eles são necessários porque, muitas vezes, os objetos desenhados possuem um tamanho muito reduzido. Sendo assim, os símbolos nos ajudam a ler e a compreender as representações que os mapas possuem. Como vocês podem ver, aqui temos alguns exemplos, como aeroporto, indústria, hospital, restaurante, escola, dentre muitos outros. Bem, agora na segunda parte, vamos estudar sobre as formas de representação da Terra. Representar a Terra com todas as suas particularidades sempre foi um desafio para o homem, sendo muitos feitos de forma simbólica, às vezes mostrando monstros e coisas imaginárias, além de espaço bem distorcido da realidade. O tempo passou e a cartografia, assim como as outras ciências, se desenvolveu e os cartógrafos começaram a elaborar representações cada vez mais fiéis e reais. As projeções cartográficas são sistemas de coordenadas geográficas, constituídos por meridianos, que é o círculo imaginário traçado de um polo da Terra a outro, e os paralelos, linhas imaginárias paralelas à linha do Equador. E aí podemos perguntar, para que servem essas projeções? Se olharmos bem, a Terra é uma esfera e há algumas dificuldades em passar a imagem dessa esfera para um plano, como é o mapa. E é exatamente aí que as projeções cartográficas entram. Elas vêm como maneira de representar a superfície do planeta Terra de forma plana, ou seja, no mapa, de forma que minimize as distorções
causadas por essa transferência de representação da esfera, planeta Terra, na construção dos mapas. E a seguir veremos as três principais técnicas utilizadas nessas projeções. Começaremos então com a projeção cilíndrica, que é o tipo de projeção mais utilizado em mapas escolares. É como se um cilindro envolvesse o globo terrestre. Nesse caso, os paralelos e os meridianos são representados por linhas retas que convergem entre si. As áreas próximas ao Equador possuem sua forma mostrada com precisão, mas à medida que se aproximam dos polos, essas áreas são distorcidas, ficando cada vez mais exageradas e fora da realidade. Já a projeção cônica refere-se à representação da superfície esférica da Terra projetada sobre um cone. Apresenta paralelos circulares e meridianos retos, sendo mais utilizado para representar áreas de regiões de latitudes intermediárias. Já a projeção plana ou azimutal é construída sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera terrestre. As coordenadas geográficas nesse tipo de projeção formam círculos concêntricos. É mais utilizada para representar as regiões polares, ou seja, áreas menores do globo. Também temos duas formas muito conhecidas de representar a superfície terrestre. A projeção de Mercator, que foi muito utilizada pelas nações europeias por ter uma característica eurocêntrica, ou seja, as regiões de latitude mais altas ganham destaque, sendo maiores do que deveriam ser na representação cartográfica. Podemos ver no mapa que o Brasil, um dos maiores países do mundo, está sendo mostrado de forma bem pequena, enquanto a Groenlândia de forma muito grande. Por outro lado, a projeção de Peters representa áreas com uma maior aproximação da realidade. Vemos que, nesse caso, o Brasil, assim como outros países do hemisfério sul, já são representados de forma mais fiel à realidade. Bem, agora para finalizar nossa revisão, veremos o que são as escalas cartográficas. Elas são um elemento que o mapa utiliza para deixar claro a área que está sendo representada, sendo basicamente a quantidade de vezes que eu tive que reduzir o espaço geográfico para que esse espaço caiba dentro de um mapa. Iremos dividir essa escala cartográfica em numérica e gráfica. A escala numérica é a representação das proporções entre a paisagem real e o mapa através de números. Sempre encontraremos três elementos na escala cartográfica numérica: o número 1, 2 pontos e o número variante, cuja medida está sempre em centímetros. Assim temos, por exemplo, 1 para 200 mil. Se fôssemos escrever com palavras, diríamos: 1 centímetro no mapa significam 2 quilômetros na paisagem real. Afinal, 200 centímetros é igual a 1 quilômetro na realidade. Em resumo, 1 centímetro no mapa é igual a 2 quilômetros no mundo real, de acordo com essa escala numérica. Lembrando que cada mapa varia de escala de acordo com a elaboração do mesmo e com os objetivos que o elaborador quer obter nesse mapa. Já a escala gráfica é uma representação usada nos mapas para expressar as medidas. Trata-se de uma linha horizontal, semelhante a uma régua, que indica os valores expressos no mapa, equivalente à paisagem real. Na escala gráfica, precisamos observar quais são os valores expressos. Cada centímetro da escala vai corresponder a uma certa distância, expressa em metros ou quilômetros. Bem, olhando abaixo nessa barra, que temos aqui como exemplo, significa que cada 1 centímetro nessa escala será equivalente a 5.000 centímetros na paisagem real. Se fizermos uma conversão, temos que 5.000 centímetros são igual a 50 metros. Lembrando, pessoal, quanto menor a escala, menor será a riqueza de detalhes, porque o mapa vai observar uma área maior. Já, quanto maior a escala, maior será a riqueza de detalhes, porque o mapa vai observar uma área menor. Um exemplo que podemos dar é um mapa observando o território do Brasil. A escala será pequena, porque cobre um espaço muito grande. Enquanto um mapa observando o espaço de João Pessoa, a escala seria maior, então seria mais perto, portanto teria uma riqueza maior de detalhes.
E finalizamos aqui nossa revisão de hoje. Espero que todos tenham compreendido e tenham tirado alguma dúvida que por acaso tenha ficado. Essa foi a primeira revisão de muitas outras que estamos elaborando para vocês.